Olá, você aí do outro lado, tudo bem? Professor Clebinho, Kleber, o jeito que você preferir aí. O professor Carequinha, pior que tá difícil, hein? Porque praticamente todo mundo aqui no passeio tá careca, tá? Mas é basicamente a nossa força. Bom, como é que você tá? Tá tudo bem? Seguindo bem os estudos? Tá firme, forte? Espero que sim, tá? Se não tiver também, respira, relaxa, para um pouco, faz outra atividade, depois volta, dá uma recompensa para si mesmo, né? Olha lá, e caramba, me esforcei agora muito, me esforcei quase uma hora estudando tal coisa. Agora você segue, dá um descanso, levanta, deixa o corpo circular, deixa o sangue circular pelo seu corpo, deixa a cabeça dar aquela aliviada aí, você segue em frente. Então, lembre-se disso. Tudo tem uma motivação, tudo tem um porquê. E você pode ter certeza, estudar é difícil? É. Você vai ver alguns resultados a longo prazo? Vai. Mas pode ter certeza que você vai chegar em algum momento da sua vida e vai olhar para trás e vai dizer o seguinte: caramba, ainda bem que o eu do passado tomou essa decisão e chegou até aqui. Olha que legal. Então, ó, estudar é bacana, pessoal. Estudar é essencial, certo? Estudar te agrega, te coloca conteúdo, te engrandece, certo? Constrói um você muito melhor. Então, eu quero que você siga forte e firme, mas com o Clebinho ensinando para a gente trabalhar nessa nova trilha. E que trilha é essa? Que, meu Deus do céu, vi agora, parece que eu botei aqui acho que o texto todo do assunto está aí nesse título: a evolução da industrialização e as transformações do espaço rural. Que eu vou escrevendo lá e tá. Aí eu me empolgo. Aí eu digo, não, vai ter que fazer um título aqui chamativo. Você vai cansar só do título, tá? Desculpa aí, perdão. Bom, vamos lá. A evolução da industrialização e as transformações do espaço rural. Basicamente, estamos abordando aí qual é o processo da indústria, né? Por que é tão importante a indústria para o nosso cotidiano, a indústria para a economia, por que nós falamos tanto sobre esse tipo de tema. E a gente já começa daqui, né? Das revoluções industriais. Mas que revolução industrial está sendo essa, tá? Se você for pensar bem, o que é uma indústria? Uma indústria é basicamente uma atividade que envolve a transformação, certo, de um produto primário e transforma ele num produto industrializado, ou seja, num produto que transformado que vai atender às demandas de cada pessoa. Pensa comigo aqui, ó. Se você está olhando aí a nossa aula pelo computador, certo? O seu computador, por exemplo, vai ter silício para a produção do hardware. O silício, ele é um mineral. Esse mineral teve que ser retirado da natureza e ele passou por uma transformação, ou na verdade por várias transformações, até se transformar na placa-mãe do seu computador. Ou, se você for pensar, por exemplo, o cobalto, que é um mineral que vem aí também sendo utilizado bastante para que você consiga colocar em uma bateria de um notebook ou numa bateria de um celular. Então, assim, todos esses minerais foram transformados e acabaram aí sendo utilizados por alguma função. Então, o papel da indústria é esse. O papel da indústria é ser um trabalho de transformação, certo? E aí é basicamente o que a gente vai trabalhar. A indústria, ela passou por algumas evoluções, tá? Quais foram essas evoluções? Primeiro de tudo, você deve pensar que para chegar até a indústria, nós passamos por, ó, deixa eu jogar aqui para você ficar melhor. Para a gente chegar até a indústria, o termo indústria, a gente passou, ó, pelo artesanato, passamos também pela manufatura e passamos também pela mecanização, certo? Então aqui, ó, tenho a indústria, certo? Eu tive que passar pelo artesanato, pela manufatura e pela mecanização. Por que que eu tive que passar por eles? Vamos lá. O artesanato, por exemplo, ele vai ser colocado, tá, como uma produção manual.
Então a pessoa vai lá, extrai o próprio recurso e ela faz a produção do objeto que ela decide vender. E ela é responsável também pela venda, comercialização, tudo mais. Só que é uma produção mais lenta, certo? Já a manufatura, por exemplo, já é uma produção em conjunto. Você tem uma divisão de trabalho, você tem uma divisão de várias pessoas fazendo o serviço. Então, você vai ter um grupo responsável por tirar a matéria-prima, você tem um grupo específico para trabalhar naquela transformação, naquela mudança, um grupo específico para montar, para construir, para costurar. Então, isso é a manufatura. Isso vai ser levado até mesmo para as indústrias primitivas, né? Aquelas indústrias mais que envolvia muito mais um trabalho de força humana ou até mesmo força animal do que uma máquina em si, né? Até usando modelos mais antigos de máquinas, tipo uma prensa, tipo uma roda para poder amassar, para poder dobrar. Bom, basicamente isso, tá? E a gente chega no último ponto na mecanização, que é basicamente quando as máquinas evoluem e a gente passa a utilizar as máquinas como meio de produção. Então, aqui não vai ser só as mãos do artesão, vai ser também algo mecânico que vai trazer essa grande mudança, tá? Então, quando a gente trabalha com isso, é importante a gente se ligar que para chegar à indústria passamos por esses 4 pontos, tá? E aí, quando chegamos na mecanização, é que a gente vai abordar o quê? A primeira revolução industrial. Olha que delícia, ó. A primeira revolução industrial, ela vai ter características bem importantes para você se ligar, tá certo? Vou jogar aqui na tela para você ficar mais atento. Ó, olha só, eu vou chamar essa indústria de indústria 1.0. Ué, Clebinho, eu posso chamar de indústria 1.0? Posso chamar de indústria 1.0, porque é a primeira revolução, tá? Olha aí que legal. Você vai pegar uma data aproximada, 1784. Não quer dizer que de 1783 para 1784 a galera, feliz ano novo, máquina. Não, tá, gente? Isso é um processo que começou lentamente, tá? Então você vai ver, ó, mecanização, máquina a vapor e o tear de tecelagem. Olha só que interessante isso, tá? Então, máquina a vapor, uma máquina de tear, certo? De tecelagem e a mecanização. A primeira revolução industrial é marcada principalmente pelo início da urbanização. Ué, Clebinho, mas já não existiam cidades antes? Existiam cidades antes. Mas a gente vai começar a intensificar a urbanização. Porque a maioria das pessoas que moram no espaço rural vai chegar e vai dizer o quê? Ó, opa, a cidade está oferecendo mais trabalho, a cidade está oferecendo mais benefícios. Então, aí a galera vai começar a morar nas cidades, precisa disso. Primeiro porque as cidades tinham um grupo maior de pessoas e as cidades também elas começaram a sustentar mais essas pessoas, certo? Sem contar que as primeiras indústrias precisavam estar próximas de onde se extraía o carvão, que é a principal fonte de energia, tá? Então, o carvão é a principal fonte de energia. Então, quando a gente trabalha com essa primeira revolução industrial, você já consegue perceber o quanto de mudanças foi necessário para chegarmos a essa grande revolução, certo? Também com a urbanização, muitos problemas, inclusive de saúde pública, começaram a ocorrer porque não havia estrutura suficiente para segurar as pessoas, né? E como a questão do carvão era necessário, a gente começa a evoluir para as máquinas a vapor, porque são elas que vão dar uma maior intensidade, certo? Uma maior intensidade para que você, é claro, vá nessa evolução. Então, a primeira revolução industrial vai ser marcada por isso. É interessante pensar também que a primeira revolução ela vai se iniciar na Inglaterra e basicamente por um simples motivo, tá? A Inglaterra era a principal potência econômica e militar da época. Então, principal potência econômica. Deixa eu botar com símbolozinhos para vocês ficarem legais, né? Econômica, certo? E também força militar. Caramba, isso aqui eu deveria ter escrito, né? Que isso aqui
É para ser uma arma, certo? Mas vamos lá. Parece que é uma arma? Parece, tá? E se não for, bota aí que é militar, tá certo? Deixa eu botar aqui embaixo, vai, que vai ficar bonitinho. Bom, militar e econômica. Então, como é uma potência militar e econômica, é claro que acabou gerando aí a primeira revolução, logo lá na Inglaterra, certo? Kleber, e a segunda, né? Como é que ela começa? Vamos lá. Daqui a pouco eu deixo espaço para você tirar o print, né, do quadro. Mas vamos lá. E como é que a gente chega na segunda? Porque, ó, passam vários anos da primeira e vai sendo aprimoradas as tecnologias. Você vai ter máquinas mais modernas, você vai ter novos minerais sendo descobertos, novos produtos sendo criados. Ou seja, vai se criando novas demandas e necessidades que são atendidas pelas mudanças sociais e tecnológicas que estávamos passando. Nessas mudanças, a gente passa a entrar na segunda revolução industrial ou indústria 2.0, tá? Aqui eu quero que você destaque, principalmente no seu planner, a ideia da produção em massa, da linha de montagem e da energia elétrica. Isso aí em 1870, certo? Então a gente já coloca aí, praticamente 100 anos depois, a gente começa a encontrar uma segunda revolução industrial. Por que que essa segunda revolução industrial vai ser importante? Vamos para cá para o quadro para você entender melhor, tá? A primeira foi mudanças bem pontuais, né? Carvão, cidades, mas e a segunda revolução industrial? O que é que ela vai trazer para a gente que vai ser essencial? Bom, a segunda revolução industrial, como você viu, ele vai trazer uma produção em massa. Que produção em massa é essa? A gente vai ter aqui nesse período a descoberta da energia elétrica. E essa energia elétrica começou a ser utilizada nas máquinas, principalmente máquinas menores, mais eficazes, o que aumentava ainda mais a produtividade. Além dessa produção, né, dessa questão da energia elétrica, foi criado uma espécie de linha de montagem. E que linha de montagem é essa? As indústrias elas vão seguir padrões de produção que vão criar produtos específicos, certo? É, produto X, tipo um automóvel, por exemplo, e ele vai começar a produzir aquilo ali em larga escala. Ele não vai produzir apenas um carro, ele vai produzir 100 carros, 200 carros. Ele vai produzir muito, porque isso que é uma linha de montagem. Eu vou ter literalmente uma esteira ali, aonde ele vai ter a produção cada vez mais acelerada, usando um grande número de pessoas para fazer a produção de uma peça apenas. Então, quanto mais eu produzo, melhor ainda fica, porque vou produzir mais rápido e mais rápido também eu vou começar a vender, tá? Então a linha de montagem ajudou com que a gente pudesse seguir pela produção em massa. Então a ideia principal é que eu possa agora produzir em massa. Então eu vou produzir em larga escala, porque eu quero baratear os custos de produção e, é claro, auxiliar ganhar ainda mais. Então, entra aqui nesse ponto, tá? E para a gente fechar essa segunda revolução, qual foi a outra mudança que ganha destaque? Aqui a gente entra com os modelos de produção. Ou seja, não era só produzir, mas agora a gente começa a produzir seguindo técnicas, seguindo todo um estudo e planejamento para facilitar a produtividade, certo? Aqui nós vamos ter dois em destaque. Vou até botar com outra cor para que o print fique bonitinho, tá? Porque a minha letra é uma maravilha. Nós vamos ter o Taylorismo e o Fordismo, que é isso que você está vendo aí na sua tela agora, tá? Tá aí bonitinho. Mas deixa eu me afastar aqui para você tirar o print. Primeiro eu tiro o print, tá? Olha, Clebinho sumiu da tela. E aí, printou? Printou, ó. Então vamos lá. Se você printou,
Já pegou aí a dica, o quadro principal. Perceba aqui, ó, você vai botar no seu plano aqui, paramos aonde, ó? No Taylorismo e no Fordismo, porque nós vamos trabalhar com os modelos de produção. Só que eu estou percebendo aqui pelo tempo que ela vai ficar um pouco longa, então para não cansar você, a gente vai o quê? Nós vamos voltar numa próxima aula para falar desses modelos de produção e resolvemos algumas questões. Tudo bem? Ó, aquele abraço, tchau, tchau.